Porcentagem. Bom, o trabalho com porcentagem está presente a todo instante no nosso cotidiano, servindo como uma comparação de crescimento ou decrescimento de várias situações. Chamamos de porcentagem qualquer razão que tenha como denominador o número 100 e utilizamos para comparar partes de um todo. Por exemplo, se eu digo que eu tenho 30%, isso significa que eu tenho 30 partes de algo que foi dividido em 100 partes. Como explica a porcentagem? Bom, porcentagem é a razão entre um número e 100, e representamos essa razão pelo símbolo porcentagem e utilizamos essa razão para representar parte de algo inteiro. A porcentagem ou percentagem representa uma razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com um todo. O símbolo é porcentagem e é usado para designar a percentagem. Um valor em porcentagem pode ainda ser expresso na forma de fração centesimal ou com um número decimal. Exemplo: para facilitar o entendimento, veja essa tabela aqui. Como calcular a porcentagem? Podemos utilizar diversas formas para calcular a porcentagem. Aqui eu vou representar 3 formas distintas. Bom, tem a regra de 3, transformação da porcentagem em fração com o denominador igual a 100, transformação de porcentagem em numeral decimal. A gente deve escolher a forma mais adequada conforme o problema que a gente vai resolver. Bom, agora eu vou citar dois exemplos para facilitar o entendimento de quem está vendo. O primeiro exemplo é calcule 30% de 90. Para usar a regra de 3 no problema, a gente vai considerar que 90 corresponde ao todo, ou seja, 90 é 100%. O valor que a gente quer encontrar a gente chama de x, e a regra de 3 será expressa como... Eu vou deixar um exemplo aí na tela, no caso. Para resolver usando fração, primeiro a gente tem que transformar a porcentagem em uma fração com denominador igual a 100. Podemos ainda transformar a porcentagem em um número decimal. 30% igual a 0,3, 0,3 que dá 90 igual a 27. O resultado é o mesmo nas 3 formas, ou seja, 30% de 90 corresponde a 27. Agora o segundo exemplo. 90 corresponde a 30% de qual valor? Nota que nesse exemplo a gente já conhece o resultado da porcentagem e queremos conhecer o valor que corresponde ao todo, que no caso é 100%. Usando a regra de 3, a gente tem... vou deixar um exemplo aí. Podemos ainda resolver o problema transformando a porcentagem em número decimal. 30% igual a 0,3. Então é só resolver a seguinte equação: 0,3 x, no caso x igual a 90, x 90 sobre 0,3 que é igual a 300. Vai dar um exemplo aí, então vai ser bem mais fácil de entender. Assim, 30% de 300 é igual a 90. 90 corresponde a quanto por cento de 360? No caso daí já é outro problema, tá bom? Então no caso vou denominar com 3. 90 corresponde a quanto por cento de 360? Podemos resolver que esse problema escrevendo na forma de fração. 90 sobre 360 igual a 1,4 igual a 25,100. 25 sobre 100, que é igual a 25%. E ainda podemos resolver usando a regra de 3, que é um valor, que é 360, sobre 90, que é igual a porcentagem, que dá 100%. Eu vou deixar o exemplo aí. Dessa forma, correspondemos a 25% de 360. Bom, essa foi a base de porcentagem barra percentagem que eu peguei. Eu vou deixar também alguns exemplos aí na descrição para facilitar o entendimento e também para resolver. Enfim, falou!